Aqui nós nos encontramos para a nossa formação sobre Ezequias, que já havíamos combinado há um certo tempo, e eu acredito que esse tema é um tema do interesse de todos vocês, não só de mestres, mas também de ministros da palavra, de outros agentes de pastoral, e nós vamos ver por que esse é um tema que deve ser do interesse de todos aqueles que têm um compromisso com a igreja. Mas hoje o foco mesmo da nossa reflexão será voltado para vocês, mestres, que têm essa, como aí na lista de funções, a missão de vocês, a celebração de Ezequias. Primeira coisa, nós vamos definir aí o que é Ezequias, essa palavra que nós já ouvimos falar e eu já ouvi muita gente pronunciar de modo até errado essa palavra. Já vi muita gente dizer Ezequias, né? Ezequias é nome de uma pessoa. Ezequias é uma celebração da liturgia da nossa igreja que é voltada para os fiéis defuntos. É a celebração para o momento do passamento, do momento em que a pessoa está fazendo a sua passagem a essa celebração, e essa celebração tem o nome de Ezequias. Um dado importante para nós pensarmos é que Ezequias não é sacramento. Muita gente imagina que uma celebração de Ezequias seja sacramento, e seja sacramento só para o padre exercê-lo. Como é, por exemplo, a Eucaristia, a unção dos enfermos, a ordem. Mas Ezequias não é. Ezequias é uma celebração que qualquer pessoa que tem uma certa preparação pode fazê-la. Então não precisa necessariamente ser o padre. Por que ficou aquela imagem de que é o padre quem tem que estar presente no momento de celebração de Ezequias? Porque antigamente existia a celebração de corpo presente, missa, e missa é só o padre que faz. Então, dentro da missa de corpo presente, no final, tem o ritual das Ezequias, da encomendação, lá no finalzinho da missa. Mas é para a liturgia, não faz parte da missa. Mas como ao longo da história, sempre foi o padre que fez a missa de corpo presente, então ficou no imaginário das pessoas que uma celebração de Ezequias precisa ser feita pelo padre. E não pensem vocês que são só aquelas pessoas que vêm de vez em quando para a igreja, não. Tem gente, liderança pastoral, gente antiga da igreja, que acha que o padre que tem que estar presente naquele momento, senão parece que a pessoa não vai para o céu. Não é por aí. Então, a primeira coisa que eu queria que vocês tirassem da cabeça como liderança pastoral, mestres, ministros da palavra, é que essa celebração pode ser feita por qualquer ministro leigo, porque não é sacramento e não é sacramento exclusivo do padre. Então, fiquem muito tranquilos em presidir uma celebração de Ezequias e de orientar as pessoas que não sabem que o que você está fazendo ali é uma celebração que tem o mesmo valor se fosse o padre fazendo aquela celebração. Vocês não poderiam fazer se fosse missa. Então, missa de corpo presente vocês não podem fazer, porque é missa. Só o padre ou o bispo. Agora, a celebração de Ezequias vocês podem e devem fazer. Esclarecido isso, nós vamos também lembrar que, por ser uma celebração conduzida por fiéis leigos, não precisa ser só mestres que fazem, tá? Então eu coloquei ali algumas pessoas mais específicas que podem fazer.
Os messes são os primeiros que a gente convoca, porque está dentro do próprio ritual de investidura do messe, é quem está mais próximo do padre. Mas além dos messes, o ministro da palavra também pode e deve fazer a celebração de exéquias. Então, se você é ministro da palavra, mas não é messe, você pode fazer. Se você é membro da Pastoral da Esperança, não sei se vocês sabem, mas na igreja tem a Pastoral da Esperança. Nós não temos aqui na nossa paróquia, eu acho que a Arquidiocese de Cascavel não tem Pastoral da Esperança, mas tem muitas dioceses pelo Brasil afora que tem essa pastoral, que é uma pastoral voltada só para quem lida com esses momentos. Já dei várias formações em várias dioceses do Brasil para agentes da Pastoral da Esperança, que fazem essa função. Onde tem a Pastoral da Esperança, não precisa os messes nem os ministros da palavra fazerem celebração de exéquias, porque é uma função, um encargo dos agentes da Pastoral da Esperança. Então percebe como que esse leque se abre para quem pode fazer ou não celebrações? Ou então, aquele que o padre delegar essa função. Muita gente não sabe, mas, por exemplo, se um dia tiver missa e faltar ministros da Eucaristia extraordinário, o padre pode convidar qualquer pessoa da Assembleia para ser ministro naquela missa. Não precisa ter tido investidura, nada. Posso chegar, a Dona Cida não é ministra, então ela está à missa hoje, faltou ministra. Dona Cida, dá para você ajudar a distribuir a Eucaristia? O padre pode fazer isso. Eu já vi gente escandalizada. Nossa, eu estava na missa e o padre chamou uma pessoa da Assembleia para ajudar a distribuir a Eucaristia. Isso pode, padre? Isso pode. Ele foi ministro extraordinário da Sagrada Comunhão Eucarística naquele momento, só. Depois, tendo outra ocasião, ele deixa de ser. Só que a igreja acabou investindo de tal forma os messes, que hoje os messes estão muito clericalizados até. A gente tem todo esse ritual de investidura e tempo de atuação e etc. Mas ele pode ser convocado no momento extraordinariamente. Então, qualquer pessoa que o padre chamar, naquele momento ele pode ser messe naquela missa. Então, se um dia, porventura, ocorrer de nenhum mestre aparecer para servir, eu espero que isso não aconteça, que vocês são pessoas muito responsáveis, seguem as escalas direitinho, mas nada é impossível. De repente, naquele dia, você que está escalado de última hora não pôde comparecer, então o padre naquele dia pode convidar alguém para atuar. Se pode com os mestres, ele pode convidar qualquer pessoa também para ir a um velório, para conduzir uma celebração de exéquias. Ele não pôde ir, não tem ninguém, ele pode convidar uma outra pessoa. Não tem problema que se faça isso. Só para vocês perceberem que isso é uma função que pode estar ao alcance de qualquer pessoa. Depois, tipos e lugares para a celebração das exéquias. Aqui eu peguei uma citação do Catecismo da Igreja. Se vocês quiserem ver o que é que o Catecismo da Igreja fala sobre celebração de exéquias, quem tiver o Catecismo da Igreja em casa, pode em algum momento citar. Lá no número 1686, o Catecismo da Igreja vai dizer que de 3 tipos de celebração de exéquias e de 3 lugares ao qual o corpo do defunto pode passar, e naqueles lugares pode ter celebração de exéquias. Aqui são 3 citados. A casa do fiel, há lugares em que as pessoas são veladas em casa. Eu penso que aqui poucas vezes isso ocorre, porque a cidade tem vários lugares para fazerem celebração, velar o corpo quando uma pessoa falece. Mas se for em casa, como existem muitos lugares que ainda a pessoa é velada em casa, onde ela estiver sendo velada, é ali que ocorre a celebração de exéquias.
Então pode ser em casa, pode ser na igreja. Vale lembrar vocês que o costume de velar na igreja já faz um bom tempo que não se tem mais em muitos lugares, por razões pastorais, porque se torna um tanto quanto inconveniente. Então são poucos os lugares no Brasil que ainda tem celebração de exéquias na igreja. Agora na igreja só ficou celebração de exéquias para padres, bispos, mas os fiéis leigos têm os lugares específicos para fazer a celebração de exéquias. Embora ainda há aquelas pessoas que dizem, eu passei a vida toda na igreja, essa igreja eu nasci aqui, ajudei, isso contribuo com o dízimo, e morreu um ente querido, eu queria que fosse velado na igreja. Tem muita gente que pede isso. Tem dioceses que proíbe velar na igreja. Eu penso que aqui em Cascavel tem algumas restrições com relação a isso, porque nenhuma faz velório dentro da igreja. Lá na comunidade Nossa Senhora do Rosário se faz no salão. Agora que tem uma casa de velório ao lado ali, também vejo que não tem razão nenhuma mais para continuar fazendo no salão da igreja. A prefeitura tem um lugar, inclusive ficou dedicado ao padre Mateus, que todos vocês conhecem, eu não fui ainda lá, mas passando em frente ali, parece que ficou muito bonito aquele espaço. Então não tem mais razão para continuar fazendo as celebrações de exéquias, velando um corpo no salão da igreja, quando tem um salão próprio para isso. Por que não é conveniente? Porque ali é o mesmo salão que se faz festa, que se come, que se bebe, que se dança, ou seja, é um lugar incompatível para uma celebração como essa. O mais apropriado é que os espaços para o velório sejam espaços adequados, como esses que são criados para essa finalidade. Mas só para que vocês saibam, tem então esses 3 lugares, né? E os cemitérios, os locais que os próprios cemitérios têm ao lado, às vezes tem uma capela, às vezes tem um lugar próprio para isso, como é o caso lá da ASESC e de outros lugares, que tem já um lugar reservado para essas celebrações, adaptados para isso. E o catecismo lembra que, de acordo com os costumes locais, a cultura e a piedade popular, ou seja, se você pegar lá no catecismo da igreja, você vai ver que são informações genéricas, amplas, que é para o mundo inteiro. Eu não diria nem para o Brasil inteiro, porque o catecismo da igreja é para a igreja toda, não é só para o Brasil. Por isso ele faz questão de deixar claro que essas celebrações ocorrem com as devidas adaptações dos costumes locais, da cultura local e da piedade popular. Então varia muito. Às vezes dentro do próprio país, do nosso país, tem muitas variações na maneira como se proceder. Talvez você pergunte, isso está certo ou está errado? Aí vocês lembram disso. Depende da cultura local. Se aquilo não for da cultura local, todo mundo vai achar que é errado. Então tem lugar que as pessoas, durante o velório, oferece comida. Antigamente, isso aí, um velório, velava-se a noite inteira e durante o velório se oferecia comida. Mas não é uma coisa incompatível comer perto do defunto. Parece que uma coisa. Para alguns lugares, isso é uma coisa absurda. Para outros lugares, é a coisa mais normal do mundo. Tem gente que ia para o velório só para comer, porque oferecia coisa boa no velório. Eu vou porque lá oferece um sanduíche delicioso e eu vou para comer no velório. Já fui a velórios em alguns lugares do Brasil que oferecia comida, uma macarronada na hora do velório. Para alguns lugares isso é absurdo, para outros é a questão da cultura do local. Tem lugares que as pessoas fazem festa quando morrem. Esses dias o padre Chico foi a um velório lá do parente da... Era parente seu, Silvia? Era, né? Aquele que tocaram lá, gaita, sanfona, os tios dela, o parente dela que tocou. E aí pode parecer estranho, poxa, tocou acordeon lá, sanfona, gaita, né, aquele instrumento de baile, no dia do velório. Parece para uns, pode parecer uma coisa estranha. Mas naquele momento, naquela circunstância, com aquela família, parece que o morto tinha pedido, antes de morrer, o morto pedir é bom, né?
Ele havia pedido antes de morrer, obviamente, né? Então eles foram fazer a vontade dele, que ele participava de um grupo, parece que que tocava esses instrumentos, e ele queria, disse que quando morresse, ele queria que tivesse lá os gaiteiros tocando. E fizeram a vontade dele, né? Quem passava perto falou que está tendo um baile aqui. E não era, era o velório. Para alguns isso pode soar estranho. Então, não se assustem. Quando vocês forem a um velório, a fazer uma celebração de exéquia, leve em consideração a cultura daquela família, daquele ambiente, porque dependendo da cultura, é o tipo de comportamento que você vai encontrar. Japoneses geralmente têm um tipo de comportamento para passamento, para passagem, para o velório. Depende. Então, não se assustem, determinadas coisas vocês vão encontrar nesses lugares. E é bom estar preparados para vocês não chegarem, não se escandalizarem. Então, lembre dessa citação do catecismo, de acordo com a cultura local. Vocês vão desprovido de preconceitos. Vá para cumprir a função de rezar com a família. Agora, o que vocês vão encontrar ali é uma caixinha de surpresa. Tá? Então, fiquem bem preparados com relação a essa questão. O que é necessário para conduzir uma celebração de exéquias? Então, aqui, alguns apontamentos que são importantes. Eu coloquei 4 coisas básicas que são necessárias para você conduzir uma celebração de exéquias. A primeira delas é que você tenha uma preparação prévia, uma mínima preparação. Não vá cru, sem ter visto nada, sem ter passado por um roteiro. Existe um roteiro de celebração, que é o ritual de exéquias. Dê uma olhada antes, no mínimo. Por isso eu dizia que essa formação é importante, para você conhecer uma coisa um pouco mais ampla, para você ter as mínimas condições para fazer uma celebração. Por isso que não é conveniente o padre chamar qualquer pessoa que não tenha essa experiência. Então a gente evita, a gente sempre encarrega a pessoas que têm uma experiência maior com essas situações, que como são vocês, ministros da Eucaristia e da Palavra, que são pessoas que já lidam, têm uma habilidade para isso. Então a primeira coisa é que se tenha um pouco de preparação. Mas depois que se tenha mais preparação também. Nunca a gente está totalmente preparado. Mas esse é o primeiro requisito. Depois, que você tenha disposição para servir. Se você não gosta de ir a velório, eu acho que ninguém gosta, mas tem pessoas que têm trauma de ir a velório. Não sei se vocês sabem disso. E não passa nem na rua onde está tendo um velório. Então, se você é uma dessas pessoas, você não serve para fazer isso. Não quer dizer que você não sirva para ser mestre, ministro da palavra. Mas tem gente que não gosta dessas situações, que não consegue lidar com essas situações. Então, diga isso para o coordenador, fala, olha, eu posso fazer qualquer coisa, mas celebração de exéquias eu não faço. Vai ser respeitado, tranquilamente. Isso é próprio de cada um. Então, para você fazer uma celebração, se você é uma dessas pessoas traumatizadas, não serve. Penso que você se prepare. Por isso, tem que ter disposição para servir. Tem que ter disponibilidade. Qual que é a diferença de disposição e disponibilidade? Disposição é aquilo que eu disse antes, de você não ter nenhum trauma, de você lidar com a situação tranquilamente, porque você vai lá para levar uma palavra de esperança para as pessoas. Tanto é que a pastoral que lida com isso chama pastoral da esperança. A ideia é você levar uma palavra de conforto e de esperança para a família enlutada. Então, se você não tiver nenhuma condição de fazer isso, você não serve. E depois a disponibilidade é você ter tempo. Não é todo mundo que tem tempo. A maioria trabalha durante o dia. E os velórios têm horários para ser feitos. Agora com a pandemia, então, restringiu-se muito mais ainda a questão de horário. São poucas horas de velório. Às vezes a hora do sepultamento é um horário que você não pode estar lá. Então, por exemplo, aqui nós estamos em mais de 50, desses 50 que está aqui ou mais, uma boa parcela não tem condição de ir durante o dia, por exemplo. Então, já fica difícil essa disponibilidade.
Às vezes a pessoa até tem disponibilidade, mas ela não tem como se locomover até o local. Vale lembrar que a maioria das famílias, quando pede que vá alguém, ela se disponibiliza a ir buscar as pessoas em casa. Ela faz isso com o padre, ela faz isso com qualquer um de vocês. Então, se você tem a disponibilidade de ir, ela avisa a família, não tem carro, ela vem te buscar e te trazer para ir até o local para fazer a celebração. E por fim, mas não menos importante, o bom senso. Isso é fundamental. Você está lidando com uma situação de morte, então você tem que ter cuidado com o que você vai falar, com o comportamento que você vai ter, com a maneira como você vai proceder, com a roupa que você vai vestir. Há uma série de circunstâncias no ambiente que exigem bom senso. Tem pessoas que não têm bom senso. Bom senso é você saber, será que isso não vai provocar escândalo, essa minha postura? Será que essa minha fala não vai escandalizar uma pessoa naquele momento de dor? Será que eu vou dizer uma palavra que essa palavra não é adequada para esse momento? Então, é importante você dar uma olhadinha na maneira como você procede e naquele momento você acionar o bom senso. Isso vale muito. Então, são essas 4 posturas que são necessárias para depois a gente ver outras também. Que material que é necessário para a celebração? Eu apontei aqui alguns materiais que são necessários para essa celebração. O ritual de Ezequias. A igreja tem um ritual de Ezequias, que é o mesmo do padre para o leigo. Às vezes a pessoa mas esse é do padre. Como é uma celebração que tanto padres, ministros ordenados, como extraordinários podem fazer, o ritual é o mesmo. Às vezes tem uma adaptação do ritual para os leigos. A maior parte das dioceses adaptam o ritual das Ezequias para os ministros leigos. Até nós fizemos um aqui, depois o Marcelo vai apresentar para vocês, e tem tudo aquilo que vocês podem fazer. Podem, devem, lembre que é uma celebração bem livre, mas aquilo que é essencial para ser feita. Então você vai levar o ritual ou o subsídio adaptado do ritual. Esse é o primeiro material que você precisa levar. Depois, água benta. Pode levar água benta. Tem já os aspergos próprios para isso, que você insere a água e depois só você aspergir. Não precisa levar caldeirinha, dessa que a gente usa na missa. Isso é um desconforto e não tem necessidade. Mas você pode ter esses aspergos, geralmente tem de plástico, que é baratinho, ele é todo dourado, parece até que não é de plástico, mas é. Eu digo de plástico porque ele se torna bem acessível. A gente até tem ali alguns que já uma época tinha. Vocês podem colocar aí no seu kit de ministro de Ezequias o ritual, um frasco de água benta, o asperge, para um momento adequado. Vá com a veste apropriada. O que seria a veste apropriada? Você vai com a sua veste de ministro da Eucaristia extraordinário. Você pode ir com uma veste apropriada só para essa ocasião. Onde tem pastoral da esperança, os agentes vão às vezes com um jaleco roxo. Então, isso é livre para escolher. Mas é bom que tenha uma roupa que vá te diferenciar de outras pessoas naquele momento. Então, quando você for como ministro da Eucaristia extraordinário, pode ir, deve ir com o seu jaleco, a sua opa, e você serve como messe. Se você é ministro da palavra, seria bom ir com uma veste própria também. Se você é agente da Pastoral da Esperança, idem. Sempre bom ter uma veste diferenciada, até para as pessoas saberem que você está ali em nome da igreja, representante da igreja, fazendo aquela função. Se desejar, poderá levar alguma folha de canto apropriado para distribuir para os participantes.
Então, lá no seu kit de ministro das exéquias, você vai levar o ritual, a água benta, a veste e pode levar algumas folhas de canto. Se você perceber que o ambiente favorece canto, tem cantos bem apropriados para isso. Por exemplo, um canto que as pessoas gostam muito em velório, aquele "Com minha mãe estarei". Todo mundo conhece esse canto. Um canto fácil, que às vezes nem precisa de letra, mas se você tiver umas 3 ou 4 folhas para você distribuir para algumas pessoas, em algum momento da celebração, pode ser no final, você entoar esse canto. Pode fazer isso também, então fique a seu critério. Alguns procedimentos prévios. Anotem bem isso, que isso é importante. Tem procedimentos antes, durante e depois. Eu vou falar dos 3 momentos. Os procedimentos prévios. Se puder saber o nome da pessoa falecida antes, é importante. Geralmente, nos lugares, tem lá uma placa com o nome da pessoa. Mas se você puder levar antes, anotado num papel o nome da pessoa, é bom. Porque em vários momentos da celebração, você vai precisar falar o nome da pessoa. Tem lá dentro da oração N, 3 pontinhos, para você lembrar o nome da pessoa. Então é bom você saber o nome da pessoa com antecedência. Se puder saber a idade, também é importante. Sabe por quê? Há uma diferença entre velório de criança, de adolescente, de jovem, de adulto, de pessoas idosas. Vamos pegar as 2 pontas da vida. Se morre uma criança, você vai encontrar um comportamento diferente no velório, se morre um jovem. E se morre uma pessoa com quase 100 anos, o comportamento é outro. É aquela pessoa que todo mundo já estava esperando, ela estava ali já fazendo hora extra na vida. O comportamento vai ser um comportamento diferenciado de alguém que está na flor da vida. Então é bom você saber um pouquinho a idade. Outra coisa que é importante saber é se quem pediu é da família ou é conhecido. Por que é importante saber isso? Porque já aconteceu conosco isso várias vezes. A pessoa não pediu, nem fazia questão que fosse, mas alguém conhecido achou-se no direito de chamar o padre para ir. Você já imagina que constrangedor que é? A família tem que pedir, a família tem que querer. Não é porque você é amiga do morto ou da família do morto que você tem o direito de intrometer e levar alguém. Porque eu gosto, acredito, acho importante, mas você acha. Mas é a família, se ela não achar que é importante. Então a gente tem que respeitar isso. Procure sempre saber, é a família que está pedindo ou é alguém que está oferecendo para fazer isso, para levar. Eu já vi ministro da Eucaristia fazendo isso. Oferecendo o padre para a família do morto, que o morto não estava nem interessado nisso. É constrangedor, não só para o padre, mas também para as pessoas que estão ali. Às vezes até recebe com pouco caso, não tem interesse. Então tome muito cuidado. Procure saber antes se é a família mesmo que quer. Depois procure saber se a família é católica. Às vezes é uma família toda de evangélico, e tem uma pessoa católica na família. E aquela pessoa católica quer que vá alguém da igreja católica. Seja o padre, seja o ministro. Às vezes um morto nem era católico. Se não for, é muito complicado. Então busque saber. A pessoa que faleceu era católica? Alguém da família quer que vá? Porque senão vocês vão passar por uma saia justa se você for num velório só de evangélicos e entrar lá como católico. Às vezes você pode até ser maltratado. Então, tome cuidado, busque saber. Se você viu que a família, uma parte era católica, outra parte era de outras religiões, mas pediram, com certeza vai haver respeito. Mas também você, naquela hora, aciona o bom senso para saber o que é que você pode fazer, falar naquela hora. Por exemplo, se a maioria é evangélica, evite rezar a Ave Maria. Você está lá representando a Igreja Católica, mas naquele momento pode soar como uma afronta para as pessoas que estão lá.
Então, nessa hora a gente tem que saber, olha, será que essa oração é adequada aqui? Então, é bom a gente ter esses cuidados também dentro do ambiente de velório e saber essas coisas. Se possível, saber a causa da morte, com antecedência. Mas não pergunte lá, isso é deselegante. Você chegar na beira do caixão da pessoa e falar, do que ela morreu? Isso é deselegante, não faça isso. Mas se você puder saber antes, é importante, sabe por quê? Lá, dependendo do clima que você vai encontrar no velório, é a causa da morte. Por exemplo, alguém que morreu num acidente. Você imagina como é que é o velório de alguém que morreu num acidente, um jovem, uma pessoa com saúde. É diferente, como eu disse, daquele outro que já estava há vários anos enfermo, com idade muito avançada, e que todo mundo já estava esperando a morte. Comportamentos diferentes, às vezes não tem nem clima para rezar. Certa vez eu fui a um velório, nestas circunstâncias, e quase eu não consegui fazer a celebração, porque as pessoas choravam tanto, esperneavam, faltava pegar o caixão e chacoalhassem. Era muito desequilíbrio da maioria e não tinha ambiente para fazer oração. Então eu tive que abreviar no máximo o ritual, porque eu vi que naquele momento, naquele ambiente não tinha condição alguma. Se fazia, às vezes vocês vão deparar com situações como essa também, e é bom estar preparado para isso. Nessa hora, eu preparei um roteiro belíssimo, mas ali, na hora que você chegou, a coisa não era como você pensou. Então, você vai ter que improvisar, adaptar. E sabendo antes, ajuda muito. Qual foi a causa da morte? Depois também, saber se a pessoa deixou esposo, esposa, filhos. Porque às vezes em algum comentário ali você vai fazer referência a isso e a pessoa não tinha filho, não tinha esposo. Tá? Então é bom você saber, porque às vezes você dá uma bola fora dentro do velório. Né? Eu já vi pessoas falando coisas que não eram verídicas, que não existiam. Né? As pessoas ficam olhando para a cara da outra assim, mas está desinformada essa pessoa. Então é bom você saber um pouquinho, se alguém chamou você e você não conhece, não sabe. Isso acontece muito conosco, porque nós não conhecemos todo mundo. Às vezes você vai para alguém da comunidade que você conhece, que já sabe de tudo a vida dela, é diferente. Mas chamou, você vai a um lugar que você não conhece a pessoa, não sabe quem está te chamando, é bom que você busque essas informações também. Outra coisa que é importante, se você puder ir acompanhado, às vezes a pessoa tem uma certa insegurança. Então, se quiser ir com alguém, um outro mestre, uma outra pessoa que vai te dar uma certa segurança, isso ajuda muito nessa hora. Até para você ter uma base de apoio ali, porque se você não conhece ninguém, estou dizendo quando a gente não conhece ninguém, se você conhece a família, todo mundo, não precisa. Mas se você não conhece ninguém que está ali, você vai sentir como que uma pessoa, um peixe fora d'água, podemos dizer. Então é sempre bom se você puder estar com uma outra pessoa junto, pode ser um outro mestre, pode ser uma outra pessoa que vai te dar uma segurança, leve junto, não tem problema algum. Vá com a veste apropriada para a função, como eu disse, que é o jaleco ou a opa própria do ministro. Então nós vimos antes. Agora, durante, no local da celebração, algumas informações importantes. Bom, a primeira delas, quando você chega a um velório, é natural que as pessoas estão meio que dispersas. Às vezes estão conversando lá fora, estão espalhadas. Você vai começar a celebração, a primeira coisa é você chamar as pessoas. Reúna as pessoas antes de você começar. Peça para alguém da família, olha, chama o pessoal que está lá fora, nós vamos começar a oração. Isso é bom, até para criar um ambiente, porque às vezes a pessoa está tão conversando e falando alto lá e não sabe que está rezando. Então dê esse sinal, peça para alguém da família, reunir as pessoas, chegarem mais próxima, para você poder fazer uma oração e as pessoas saberem que a oração vai começar, a celebração vai começar. Procure se apresentar antes. Diga quem você é, que você está ali em nome da Igreja Católica, que você veio para fazer a celebração de entrega nas mãos de Deus daquela pessoa. Então faça essa apresentação e diga qual é o motivo que você veio.
Vai ter pessoas lá que sabem isso, por que que você está ali, o que é que você veio fazer, mas a grande maioria não sabe. Quem que é essa pessoa que está falando? Então se apresente como membro da Igreja Católica, diga o seu nome, diga o que você faz e o que você veio fazer ali. Isso também é muito importante antes de começar a celebração. Faça a acolhida inicial. Sempre no ritual tem algumas sugestões de acolhida, mas procure fazer uma acolhida espontânea. Não leve um texto escrito. Queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos, olhando para o papel. Fica uma coisa fria, mecânica. Com o tempo vocês vão pegar jeito e vocês fazem isso naturalmente. Está escrito lá no roteiro acolhida, faz uma acolhida espontânea. Dê uma treinadinha antes e depois na hora lá faz uma coisa calorosa, mas espontânea, sem ficar preso ao papel, ao ritual. E vale também ser espontâneo durante a celebração, evitando gestos técnicos. Às vezes você está tão inseguro, você pega lá o livrinho e você cola o olho no livrinho e não olha mais para as pessoas e vai lendo. Já pensou que coisa chata? Já vi muita gente fazendo isso. Fica tão nervoso, nervosa na hora, que ela se prende ao papel, não se solta. É lógico que as pessoas não vão falar nada para vocês, mas eu estou dando essa dica para você fazer aquele ambiente, se tornar um ambiente mais agradável. Não faça uma coisa mecânica. Por isso que é bom um treinamento antes, no roteiro, para que você possa fazer uma coisa bem espontânea, bem tranquila, bem serena, sem ficar preso ao papel. Fique preso ao papel só nos momentos específicos. Por exemplo, na hora da oração para encomendação, aí sim, aquela hora você vai fixar no papel, vai ler o que está escrito ali, ipsis literi. Mas nos outros momentos você pode adaptar e fazer uma coisa bem espontânea, bem tranquila. Depois posicione-se num lugar adequado do espaço, de modo que as pessoas te vejam e que você possa visualizar todos que estão ali. Vamos imaginar que aqui essa fosse uma sala de velório. O caixão estivesse aqui. Aí você vai ficar lá no fundo. Não, você encontra um lugar próximo ali, onde todos que estão em volta, sabe? Procure ficar um pouco perto do féretro, onde está o caixão. É o ponto mais visível. Então, escolha um lugar estratégico para você se posicionar. Isso parece detalhe, mas faz a diferença na sua postura, na hora de você conduzir uma celebração. Onde que eu vou me posicionar? E de que maneira eu vou me posicionar? Então, isso também ajuda bastante. Fale com voz firme. Fale com segurança. Isso ajuda a passar para a pessoa também segurança. Demonstre segurança. Isso é treino, pessoal. A pessoa é tão insegura que na hora ela treme, ela fica, como eu disse, presa ao papel, ela fica fazendo alguns movimentos involuntários por nervosismo. Treine para você passar segurança. Quando a gente fala com segurança, nós conseguimos atingir o objetivo da nossa fala. Se você demonstrar insegurança na sua fala, você não convence as pessoas. Não estou dizendo que você tem que convencer alguém lá, né? Isso vale muito para palestra, etc. Mas uma celebração também, você está ali passando uma mensagem de esperança, é importante que você demonstre segurança. Um pouco de segurança, pelo menos. Então, treine essa segurança, que com certeza vai ajudar muito a família enlutada. Não grite, mas também não vá falar com aquela voz. Coloque um tom de voz meio termo, firme, que todos ouçam. Ali você não vai ter microfone para falar, lembre-se disso. Então a sua voz, você vai ter que ter uma impostação de voz para que a sua voz fale com segurança para as pessoas. Então você não vai gritar, mas você também não vai falar com uma voz tão baixinha que as pessoas não vão ouvir. Então tenta colocar o equilíbrio aí na sua voz. Quando você estiver falando, olhe para as pessoas.
nós comunicamos olhando para as pessoas. Como eu disse antes, não fique só olhando para o papel, não fique só olhando para baixo, ou então não fique só olhando para uma pessoa. Vamos pegar aqui, nós estamos numa celebração e eu falo o tempo todo olhando só para ele. Seja a pessoa que me convidou, seja um membro da família, seja alguém que me impressionou. Porque acontece muito disso, quando você está numa assembleia, às vezes uma pessoa nos impressiona e a gente fica preso naquela pessoa. Isso às vezes inconscientemente, tá? Conscientemente a gente não faz, mas inconscientemente eu posso falar sempre olhando para uma pessoa só. Mas eu não estou me direcionando só a ela, eu estou direcionando para todos. Então procure espalhar o seu olhar e falar. E quando você falar, fale direcionando no olho da pessoa. Porque aí a gente comunica a mensagem. Eu estou falando com alguém. Eu não estou falando para o banco, não estou falando para a parede e não estou falando com um pedaço de papel. É importante que a gente sempre olhe para as pessoas enquanto fale. E evite ficar olhando para o chão, ou então olhando só para o caixão onde está o morto. Você pode até olhar de vez em quando também, isso é importante, mas não ficar olhando só para o caixão. Segure com firmeza o ritual, evitando demonstrar nervosismo e insegurança. A nossa mão, muitas vezes, nos entrega do nosso nervosismo. Isso vale para leitores aqui na missa também, né? Às vezes eu já vi leitor chegar assim, tremendo tanto, com papel na mão, então a perna tremendo, que a pessoa está tão nervosa que dá até medo dela desmaiar ali na frente. Imagina lá no velório, você desmaia na frente de todo mundo de nervosismo. Então, procure não demonstrar nervosismo. Você vai estar com o ritual na mão? Segure com firmeza, a sua voz vai estar firme, você vai estar segurando firme o ritual na mão, você vai demonstrar que você não está nervoso, nervosa e que você está seguro daquilo que você está a falar. Se você levou o aspergio com água benta, deixa ele de lado, porque às vezes é um negocinho assim e você está com o subsídio na mão e aquilo te incomodando. Às vezes a gente até esquece, já teve velório que eu esqueci e ele começou a vazar, molhou a minha mão, molhou o papel. Então, a hora que você chegar, já coloca ele ali do lado. A hora que você for precisar dele, você pega. Não precisa ficar segurando o aspergio caso você tenha levado. Se o ambiente tiver com cheiro desagradável, isso é muito comum em velório, pessoal. Eu já tive em velório que eu estava achando que eu não ia conseguir terminar o ritual, porque o cheiro estava muito, muito insuportável. Começou a trancar aqui assim. E agora, como é que eu consigo? Disfarce. Tente contornar a situação. Vocês vão encontrar lugares assim. Então você vai procurar disfarçar o desconforto. Abrevie, faça só o que é essencial, porque se já está exalando, é sinal que já está passando da hora de sepultar. E às vezes acontece isso, principalmente no verão, muito quente, ou a pessoa veio de longe. Enfim, a gente encontra várias situações. Percebeu isso? Abrevie o ritual. Ali que eu falo, o bom senso tem que estar acionado, né? Então você vai mapear as circunstâncias para você adaptar à celebração que você está fazendo. Então percebeu que o ambiente está assim, tome cuidado, mas não demonstre o desconforto que você está sentindo, porque isso é desagradável para a família também. Então tente nessa hora disfarçar um pouco o desconforto, mas abreviar a celebração. Não conte piadas na celebração. Ali não é momento. Mesmo que alguém conte alguma piada, às vezes você vai encontrar lugar até que as pessoas estão contando piadas. Mas você, como agente da igreja, ministro, evite contar piada. E também não entre muito se tiver alguém contando piada, de você começar a rir, ficar descontraído ao extremo dentro dessa celebração. Procure manter a postura. Tá? Você pode encontrar situações como essa também em velórios. Quanto ao ritual das exéquias. Primeira coisa, é um subsídio aprovado pela igreja. As adaptações que são feitas, todas são extraídas do ritual oficial da igreja. Então, aquele subsídio que vocês vão receber ali é um subsídio extraído do ritual oficial da igreja. Não é coisa inventada. O roteiro
pode ter variações. Então você vai encontrar, eu vi um roteiro da diocese tal, da paróquia tal, que é diferente do nosso. Pode naturalmente ser diferente. O que não vai ser diferente ali, vai ser aquela oração essencial, que é a oração da encomendação. Mas as outras orações pode variar, pode ser diferente. Então, não tem problema, tem variações dos rituais. O ritual das exéquias oferece várias possibilidades de celebração. Pode ser celebrada na casa, na igreja, na capela, no cemitério, em locais de velório e também junto à sepultura. Observações do Catecismo da Igreja. Então, de acordo com o Catecismo, lá no parágrafo 1685, nós encontramos aquela citação. Os diferentes ritos das exéquias exprimem o caráter pascal da morte cristã e corresponde às situações e tradições de cada região, até no que respeita à cor litúrgica. Isso para falar das variações que existem. Então, existem várias variações no ritual, mesmo no ritual oficial da igreja, porque ele adapta à cultura local. A celebração das exéquias, elas são constituídas de 4 momentos. Se você fez esses 4 momentos, a celebração está completa. Mas mesmo que algum deles não foi possível de fazer por causa das circunstâncias, não tem problema. O importante é que pelo menos o rito de encomendação você faça. É como a missa. Vou fazer só uma comparação assim, ilustrativa, tá? É missa se tiver consagração. Se o padre estiver celebrando e pular a consagração, não é missa. É celebração da palavra. Numa celebração de exéquias, se você fez tudo e pulou o rito da encomendação, não é celebração de exéquias. Então, o rito da encomendação é a oração que configura a celebração como celebração de exéquias. Ela é o coração da celebração. Mas para ela ficar completa, como numa missa, é bom ter aqueles 4 momentos. O primeiro momento, como nós já falamos, é o acolhimento, que você vai fazer às pessoas, com o rito inicial de acolhimento, se for possível. Depois, a liturgia da palavra, que é muito importante, nós vamos ver cada uma dessas partes logo em seguida, depois eu vou me ater em cada uma delas. Então, a liturgia da palavra que vem logo em seguida. Depois, o rito da encomendação e o envio. Vamos ver, então, cada um desses momentos, o que a gente pode fazer. No acolhimento, momento em que os parentes do fiel defunto são acolhidos com palavras de consolo. Então, você chegou, se apresentou, fala algumas palavras de conforto para a família. Isso ajuda bastante naquele momento. Faz parte desses ritos iniciais de acolhimento. Também você pode fazer uma breve revisão de vida. Uma espécie de ato penitencial. Eu, particularmente, gosto muito de, no início, fazer um momento penitencial. O mesmo que a gente faz na missa. Um pedido de perdão. Você pode fazer espontaneamente, pode rezar aquele pedido de perdão que nós encontramos no formulário inicial da missa. É importante ter esse momento. Se você quiser, é opcional, não é obrigatório. Eu, particularmente, gosto, se o ambiente for favorável, de naquele momento fazer um momento penitencial. Então, se vocês quiserem, pode ser feito nesses ritos iniciais. Se quiser também, pode ter um canto nesse momento. Um canto para iniciar, ou um canto nesse momento penitencial, um canto que vai fazer a passagem desse momento para o momento seguinte. Pode ter um canto também próprio. Nesse subsídio que vocês vão receber aí, tem algumas sugestões de canto. Mas eu não sei cantar. Então, se você não sabe, não canta, porque senão fica um fiasco, né? Quando a gente não canta, não é bom arriscar. Mas se você perceber que você dá conta de puxar um canto, tranquilamente. Ali não vai ter cantores, mas tem alguns cantos tão populares que qualquer um de nós consegue puxar e o povo canta junto. Então, dê uma olhadinha no ambiente, se for possível, faça isso. E faça uma oração conclusiva desse primeiro momento.
A oração conclusiva pode ser uma fórmula pronta, que já está no ritual, e pode ser uma oração espontânea que você queira fazer naquele momento. Lembrando, não é obrigatório fazê-la, mas fica bem se você consegue fazer uma oração conclusiva do primeiro momento. E aí vem a liturgia da palavra, que é o segundo momento que eu considero muito importante, que a gente tenha pelo menos um texto bíblico para ilustrar, iluminar, e para a gente ter uma base para a nossa reflexão, para dizer alguma palavra. Então, a leitura bíblica pode ser uma leitura, pode ser um salmo, pode ser o evangelho. E pode ser os três. Primeira leitura, salmo e evangelho. Geralmente, no ritual, vem os três. Uma leitura, uma resposta àquela leitura, e um salmo e o evangelho. Se o ambiente favorecer, faça os três. Se você perceber que o ambiente não é favorável, faça uma apenas. Depois, dependendo das circunstâncias, claro, você pode omitir algumas leituras. Evite omitir o evangelho. Se você tiver que omitir algumas leituras, omita a primeira e o salmo. Mas o evangelho, procure não omitir. O evangelho é essencial que seja feito para pelo menos ter uma leitura bíblica durante a celebração de Exéquias. As leituras bíblicas, inclusive o evangelho, devem ser apropriados para esse momento. Não vai inventar a leitura, eu achei essa leitura linda, vou colocar. Peraí, será que ela diz alguma coisa com aquela situação? Onde é que eu vou encontrar a leitura adequada? No ritual. Se você tem o ritual, ali tem uma lista enorme de leituras próprias para estas circunstâncias. Escolha a mais fácil para você fazer uma reflexão. Às vezes tem leituras que são difíceis a gente tirar uma mensagem dela, que são complicadas, e outras que são muito fáceis, que a gente olhou assim e já capta a mensagem dela. Então, escolha uma leitura que favoreça o seu entendimento para você tirar uma palavra para as pessoas que estão ali presentes. Cada velório tem que ser uma leitura diferente? Não. Pode ser sempre a mesma. O morto nunca vai ser o mesmo. Pode ter certeza disso. O público às vezes até pode repetir. Eu faço muito isso com casamento. Tem uma leitura que eu gosto muito nos casamentos, e eu faço ela sempre, tanto que eu já sei de cor aquela leitura, às vezes eu nem olho na folha porque eu já sei. Velório é a mesma coisa. Salmo e o evangelho, que eu faço em momento de velório, eu sei de cor. E é bom porque você proclama olhando para as pessoas, isso passa uma outra mensagem. Você não fica tão preso ao papel. Então você pode fazer sempre o mesmo. Escolha um evangelho que você goste, que você fala, aqui eu tenho uma mensagem que serve para todo mundo. Porque isso é tranquilo. Pode ser, isso é uma dica que eu dou para vocês que ajuda bastante. As leituras bíblicas, inclusive o evangelho, então devem ser apropriados. Após a leitura, faça uma breve reflexão. Grife a palavra breve. Ali você vai ter que acionar de novo o bom senso, o chamado desconfiômetro. Não vá falar sem eira nem beira. Não vá perder a noção do tempo. Calcule o que o ambiente pede. Eu penso que 5 minutos é o tempo quase que ideal para qualquer circunstância. Se você perceber que o ambiente favorece você falar mais, pode falar um pouquinho mais. Se você perceber que não, fale menos. Mas sempre tome cuidado para você não se estender. Às vezes, quando a gente se empolga a falar, a gente perde até a noção do tempo. Estou olhando o relógio lá, que nem combinamos que horário que a gente vai ficar aqui hoje. Até que horário? Meia-noite, tá bom? Para terminar, eu estou tendo que me apressar aqui. Então, vocês calculem o tempo, até por isso que é bom preparar antes. Fala, eu vou pontuar isto e isto. Ótimo, para você não se estender muito. Então, tenha esse cuidado. E após as leituras, então, você vai fazer essa breve reflexão.
Algumas sugestões para a liturgia da palavra. Como eu disse antes, pode escolher antecipadamente alguém para fazer a leitura. Então, se você não levou ninguém junto com você, você convide alguém que está ali. Se porventura ninguém quiser fazer, você faz tudo. Mas se você encontrar pessoas ali que possam fazer a leitura, passe para alguém da família fazer. Tem primeira leitura, Salmo e Evangelho? Pegue a primeira leitura, peça para alguém da família fazer, ou alguém que você conhece. Se alguém da comunidade, fica mais fácil, né? Que você já sabe quem você pode pedir. Mas não faça você tudo sozinho, porque não fica legal você fazer todas as leituras sozinhas. O salmo poderá ser cantado ou rezado repetindo o refrão. Geralmente o salmo mais indicado é o Salmo 22 e 23. Senhor é meu pastor, nada me faltará. É um salmo belíssimo, é um salmo que você pode fazer. Eu faço da seguinte maneira, na maior parte dos velórios, quando o ambiente favorece. Eu falo uma frase e peço para as pessoas repetirem. A gente vai repetindo o salmo inteiro assim, eles rezam junto o salmo. Se você canta, vamos dizer, o Maurício que canta, né, vai a um velório, você pode ir lá arriscar e faz o salmo cantado, fica lindo. Então, se você souber cantar o salmo, nessa hora fica muito bem. Se lá na assembleia tiver pessoas que cantam e você quiser convidá-la para cantar e perguntar se ela pode cantar, fica muito bem. Mas, via das dúvidas, não tiver ninguém, você pode fazê-lo rezado ou rezando, intercalando com as pessoas o refrão do Evangelho ou cada estrofe. O Evangelho é sempre bom que vocês proclamem, vocês que estão presidindo a celebração, você deve proclamar o Evangelho. E na reflexão, como eu disse, faça uma reflexão breve e focada na palavra, para você não errar. Porque às vezes você quer falar do morto, quer falar da situação, e você pode dar alguma bola fora ali. Se você souber o que você vai falar, tudo bem. Mas foque sempre na palavra e pensando, essa palavra pode confortar as pessoas que estão aqui, dando esperança para elas. Alguma cautela na liturgia da palavra. Então, evite escolher textos muito longos. Às vezes as pessoas não estão dispostas a ouvir aqueles textos do tamanho do Evangelho da Sexta-feira Santa. E 10 minutos de leitura. Então, não escolha textos muito longos, nem das leituras, nem do Evangelho. Evite que uma única pessoa faça todas as leituras, como eu disse, não se estenda em demasia na reflexão da palavra, não faça elogio à pessoa falecida se você não conhecê-la. Já vi muita gente dando bola fora, elogiando pessoas que ela não conhecia e a pessoa não era digna de elogios. Né? As pessoas que estão em volta que conhecia, já começavam a se entreolhar, falaram, essa pessoa está falando, como é que ela sabe disso? Então, não elogie o morto se você não sabia quem ele era, não conhece. Vai que é um bandido que está ali, sendo velado, e você fala, era uma pessoa maravilhosa, não sei o quê. Então, cuidado. Né? E também fala, era fiel à esposa, vai que ele tinha umas 3, 4 esposas. Então tenha muito cuidado com o que você vai falar se você não conhece a pessoa. Se for abrir a palavra para os participantes, verifique antes as condições e as situações. Então você pode entrar numa fria também, e dar a palavra e sair coisa ali meio complicada. Então, dê uma sondada antes, fala, eu falei um pouco, mais alguém quer falar, mas perceba a situação. Se alguém começar a falar, porque às vezes tem malucos no meio também. Então, se você percebeu que alguma pessoa malucada começa, você já tenta trazer de volta a situação e contornar. Então, fique atento, você está no comando ali. Tenha cuidado também na hora de abrir a palavra, se você não conhece quem é o ambiente. O rito da encomendação. Então, como eu disse antes, é o centro da celebração. Isso não pode faltar, pessoal. Aquela oração da encomendação. Então você vai seguir as orações que estão indicadas no ritual. Elas podem ser lidas e repetidas pelos participantes. Não é a oração de consagração na missa que as pessoas não podem rezar junto. Na missa não pode rezar junto a oração da consagração. É só o padre que consagra. Mas na oração de encomendação, se você quiser que as pessoas repitam,
pode convidar para repetir. Não tem, ela é importante, mas não é proibido que as pessoas rezem juntos. Pode convidar as pessoas para rezarem juntas. E depois pode ser feita a aspersão depois da oração de encomendação. Terminou a oração, é aquele momento de aspersão. A aspersão é feita no corpo da pessoa, no velório, não precisa aspergir a assembleia inteira, não. E por fim, a última parte, o envio. É o adeus, o último momento antes do corpo ser levado à sepultura. Então, nesse momento pode ser feita a oração do Pai Nosso e a oração da Ave Maria, se você perceber que o ambiente é favorável. Pode ser repetida a jaculatória, dá-lhe, Senhor, o descanso eterno e a luz perpétua ilumine. Essa jaculatória, geralmente, ela é repetida 3 vezes. Você pode fazer a primeira parte, as pessoas repetem a segunda, ou pode repetir as 2 partes juntas. Você escolhe, mas é importante que, antes de encerrar a celebração, essa oração seja feita. É uma sugestão. Pode ser também, no final, proferida algumas palavras finais de conforto para a família, antes de encerrar. Lembrando, pessoal, que é muito importante vocês chegarem no final. Por exemplo, vai ser sepultado às 11 horas. Começa a celebração 10h30. Dá tempo, calcule meia hora, terminou, já vai para o sepultamento. É indicado essa estratégia. Sempre no final do velório, quando a pessoa está já para ser sepultado. É mais indicado esse momento para a celebração de exéquias. Uma meia hora, 40 minutos antes de sair para o sepultamento. Então você pergunte sempre, que horário vai ser o sepultamento? Vai ser às 11, 10h30 eu estou lá, para começar a celebração. Depois você pode dar a bênção final. Não é só o padre que dá a bênção final. Você conduziu a celebração, você pode sim fazer um momento de bênção no final. Se for oportuno, pode ter um canto no final também. E se for oportuno, você pode acompanhar até o local de sepultamento. Tem pessoas que vão, tem outros que não vão. Isso é opcional. Se você quiser acompanhar até o local de sepultamento, ir lá fazer uma oração antes de sepultar, você pode fazer. Se você quiser encerrar ali e voltar, pode fazer isso. Geralmente a gente vai quando a gente conhece a pessoa. Quando a gente não conhece, eu geralmente não vou. Eu só vou ali, faço e volto. Agora, se é uma pessoa muito conhecida, aí sim a gente acompanha até o local do sepultamento. Outros procedimentos dos agentes. Eu coloquei aqui alguns questionamentos, porque são eles que nós vamos fazer depois, né? Procedimentos corretos e procedimentos a serem evitados. Então eu separei aqui uma espécie de resumo, procedimentos que são corretos durante o velório, procedimentos que vocês devem evitar. E ali eu fiz aquelas perguntas, quais, quando e como, em cada um deles. Vamos ver então esses procedimentos. Procedimentos corretos primeiro, buscar formação teórica, como nós estamos fazendo aqui, buscar formação prática. Formação prática a gente só faz praticando. Então, no começo, acompanhe alguém que já tem experiência. Antes de você fazer uma sozinho, vá com alguém que já tem uma certa prática, para você ver o ambiente, como é que ela se comporta, o que você faz, o que você não faz, até você encontrar o seu jeito de conduzir. Mas é bom antes acompanhar alguém. Como eu disse também, vestir-se adequadamente para aquele momento, preparar antes o que você vai dizer, não vá cru, despreparado. As primeiras que vocês forem, geralmente vocês devem ter essa preparação prévia. Depois que vocês pegarem o jeito também, vocês vão ver que vai fluir naturalmente. Mas é sempre bom preparar antes um conteúdo do que você vai falar. Use sempre o roteiro da celebração, nunca vá de improviso, leve sempre um roteiro. Se porventura você esqueceu, foi uma coisa emergencial, procure lá na internet, a liturgia diária sempre traz um roteirinho lá nas últimas páginas de Ezequias, procure também segui-lo.
Escolher antecipadamente o texto bíblico que você vai refletir. Às vezes está indicado um texto lá, mas você pode escolher outro para refletir no dia. Seja breve, mas não seja superficial. Brevidade não é sinônimo de superficialidade. Você pode ser breve e ser bem profundo, e pode ser prolixo e ser raso. Então tenha esse critério sempre. Usar de naturalidade, não se mostre engessado, não se mostre que você está ali forçado, mostre naturalidade na sua ação. E chegue sempre um pouco antes da hora marcada. Você marcou para começar às 10h30, por volta de umas 10h20, 25, já esteja ali mapeando o ambiente e depois você comece pontualmente no horário que você havia combinado. Vocês estão enxergando o que está escrito lá? Focar no tema, lá no amarelo. Então, não desfoque, ali está meio desfocado, mas na hora de você refletir, não desfoque do tema, não dê volta. Às vezes você abriu a fala para as pessoas e as pessoas dão uma volta muito longe, então procure trazer a reflexão para onde você parou. Como eu disse antes, ter bom senso, saber a hora de se retirar, manter a distância adequada do caixão, não precisa ficar muito em cima, mas também não fique muito longe, depende da situação, então procure manter a distância adequada. Depois também mantenha um silêncio orante, o silêncio é aquilo que vem de dentro de nós. Então, nesse ambiente, por mais que seja ruidoso, chegou lá, tem pessoas desesperadas, chorando, você tem que ter aquela postura de silêncio e passar uma tranquilidade, uma segurança, mesmo que dentro do ambiente esteja um tanto quanto pesado, carregado. Vou chegar mais perto aqui, porque nem eu estou enxergando. Distribuir o roteiro de folhas de canto antes, né? Eu havia dito, se você levou um roteiro de folha, distribua antes para você fazer alguns cantos. A leitura também pode ser distribuída se tiver mais pessoas. Respeite também, pessoas de outras denominações religiosas. Consulte a família se ela deseja de fato a celebração, agir de acordo com as orientações da igreja, não vai inventar, pessoal, pelo amor de Deus, isso é muito importante. Às vezes você se empolga e começa a inventar coisa, não faça isso, não vá querer fazer curas, fazer ressuscitar o morto lá, pelo amor de Deus, comporte-se, porque às vezes você se empolga tanto e vai pegar a leitura da ressurreição de Lázaro e vai falar à pessoa que a pessoa vai se levantar do caixão ali, vai ficar viva de novo. Então, tome muito cuidado com o que você fala, sempre de acordo com a orientação da igreja. E se você perceber que é possível, agende ali mesmo com a pessoa a missa de 7º dia. E você fala, olha, faleceu hoje, tal dia. Agenda assim, no horário que tem missa na igreja. Pelo amor de Deus, não vai agendar dia que não tem missa. Pelo menos aqui na nossa paróquia. A gente não faz missa de 7º dia fora das missas comunitárias. Já teve muita briga por causa disso, mas nós não damos conta. Porque se eu fizer para Maria, eu tenho que fazer para o José, eu tenho que fazer para o João. Então, ou você faz para todo mundo e a gente não dá conta, ou você não faz para ninguém. Nós optamos aí não fazer para ninguém. Nós fazemos a missa de 7º dia dentro dos horários de missa que nós temos. Então você vai ser lá na sua comunidade, na comunidade só tem missa domingo 9 horas, então a missa de 7º dia tem que ser no domingo 9 horas. Aqui tem mais opções, tem sábado, tem 2 durante a semana, então tem mais opções. Mas é sempre dentro da missa da comunidade. Então você, como agente de pastoral, pode dizer para a pessoa, olha, calcule mais ou menos onde vai dar o 7º dia mais próximo e diga, olha, você não quer marcar na missa da quarta-feira, 19 horas, a missa do 7º dia? Sugira para a pessoa, se ela quiser, já deixa agendado. Mas sempre nos horários de missa da comunidade, não fora de horário, porque nós não fazemos missas particulares de 7º dia.
Procedimentos a serem evitados. Vamos ver algum deles. O primeiro deles é estar despreparado. Não vá despreparado para uma celebração. Aliás, a gente não deve ir despreparado para nada que a gente assumiu como compromisso. Você assumiu um compromisso, seja ele qual for, você deve estar devidamente preparado. Então não vá despreparado. Sem ter noção na vestimenta. Está muito calor, eu vou com roupa de praia. Cuidado, você vai chegar lá com roupa de praia para fazer uma celebração de Ezequias? Então tome cuidado também na sua vestimenta. Não fale em demasia, não fale em excesso. Se tiver que optar, opte por falar menos, não extrapole na fala. Não se estenda na celebração. Não faça perguntas indiscretas para a família. Ia falar para o morto, não adianta fazer pergunta, ele não vai te responder. Mas não vá fazer perguntas indiscretas para a família. Então tenha muito esse cuidado. Também cuidado com a linguagem que você vai usar dentro da celebração. Falsos elogios à pessoa falecida, não faça, como nós já dissemos, não faça piadas, anedotas, não vá rir durante a celebração. É claro que isso é difícil de a gente rir numa celebração de Ezequias, mas às vezes acontece alguma coisa cômica e você não tem nada a ver com o morto, porque a gente tem sentimentos para as pessoas que a gente conhece. Para a pessoa que você é uma pessoa totalmente estranha, você não conhece, aconteceu uma coisa cômica durante o velório, a tendência é dar vontade de rir. Então, se acontecer, tenha o controle e mantenha a sua postura ali naquele momento. E depois não se descontrole. Descontrolar no sentido assim, está todo mundo chorando e você não consegue fazer a celebração porque você começou a chorar também. Isso é muito fácil de acontecer. Tanto o riso quanto o choro, ele é contagioso. Então, se todo mundo está rindo, mesmo que você não saiba motivo nenhum, você começa a rir. E se todo mundo está chorando, a tendência também é você se emocionar. E se você conhece a pessoa, ainda muito mais provável que você se emocione. Então, nessa hora, mantenha-se firme para não se emocionar. Não que seja pecado, tal, se ocorrer de você se emocionar, tudo bem, não tem problema nenhum, nós somos humanos. Mas se você puder controlar nessa hora, porque você está no comando ali, no leme do barco. Então, é bom que você mantenha uma postura mais controlada. Depois, não toque na pessoa falecida. A gente chega lá e começa a passar a mão na cabeça da pessoa. Eu já vi gente fazendo isso. Me dá até um arrepio de ver um negócio desse. Tudo bem, da família até pode, mas mesmo da família, a pessoa que está ali é meio complicado. Mas você, não sendo da família, não toque no morto. É bom você manter esse distanciamento. Não demonstre curiosidade. Não fique perguntando, fazendo perguntas. Não aponte defeitos da pessoa falecida, mesmo que você conheça, sabe que essa pessoa tem todos os defeitos do mundo, mas naquela hora a morte deixou ela santa. Então não aponte defeito da pessoa naquela hora. Se você não for apontar qualidade se ela tiver, mas também não aponte defeitos. Não cobre ou aceite pagamento pela ação desenvolvida. Aqui em Cascavel o pessoal não tem muito esse hábito de dar alguma contribuição, mas é bom evitar receber algum dinheiro em celebração de exército. Eu acho muito constrangedor isso. Quando eu morei em São Paulo, lá tinha velório todos os dias, e lá tem um costume das pessoas pagarem para o padre ir ao velório. E se você não recebesse, as pessoas ficavam até ofendidas, mas era uma prática mesmo daquele lugar. Mas você não vai cobrar das pessoas. Aqui o pessoal não tem esse costume de dar dinheiro no final, para pagar porque a pessoa foi. Lá tinha, era normal as pessoas fazerem isso. Mas evite pegar dinheiro das pessoas nessas circunstâncias. Evite também agir mecanicamente. Quando a gente desenvolve muito uma função, uma ação, mesmo que ela seja sagrada, corremos o risco de mecanizá-la. Então, mesmo que você já tenha uma experiência vasta, aí 10 anos fazendo Ezequias, não vá fazer disso um ritual mecânico. Cada momento é um momento que você deve fazê-lo com bastante dedicação. Como eu disse também, não fazer sozinho todas as leituras.
Se tiver algum líder de outra denominação religiosa, não o ignore. Foi a um velório de famílias com membros evangélicos, tinha um pastor, um rabino. Não ignore, chame ele para celebrar junto com você, para dar a palavra para ele, dê um espaço para ele. Isso é uma atitude de educação, isso mostra a sua polidez, o respeito com outras religiões. Então, convide a pessoa para fazer a reflexão junto com você, o ritual, se ela quiser. Depois, não faça celebração sem consultar a família, como eu disse antes. A família tem que querer. Haja sempre em sintonia com o pároco da sua paróquia. Não vá fazer por conta as coisas. Sempre comunique. Olha, nós estamos indo a um velório. Tá? É muito importante que você comunique quando você está indo a uma celebração de exéquias. Hoje a gente tem uma facilidade de comunicação. Poste nos nossos grupos ali, mas é importante sempre comunicar. E não faça nenhuma propaganda durante o velório. Nem de produto, nem para vender a feijoada da paróquia, que vai acontecer daqui a alguns dias. Terminou a celebração, pessoal, nós vamos ter uma feijoada lá dia tal, você não quer comprar. Então, cuidado, não faça propaganda de produtos, não venda nada ali, porque às vezes a pessoa também não tem bom senso, ela vai acabar achando que ali ela pode fazer esse tipo de coisa. Porque a gente faz isso na missa, acho que lá também pode fazer, tenha esse cuidado. Ao término da celebração, despeça dos familiares mais próximos. Você não precisa sair cumprimentando todo mundo que está no velório. Despeça só daqueles que estão ali do seu lado, quem te chamou, o pai, ou a mãe, ou a mulher, ou o marido, enfim, o mais próximo do morto. Você já sondou antes, já sabe quem é, então despeça só daquela pessoa. Mas não precisa sair cumprimentando todo mundo e despedindo de todo mundo. Deixe o local em silêncio e evite posturas não condizentes com o ambiente. Ao chegar em casa, coloque as vestes usadas na celebração para lavar. É sempre importante que vocês, ao chegar em casa, lavem as vestes que vocês tiveram no cemitério, no velório, até porque é um ambiente que precisa de um certo cuidado, uma certa higiene. Então, usou a veste aqui que você vai usar na missa, chegou em casa, coloque-a para lavá-la. Outras dúvidas comuns. Eu selecionei aqui perguntas que as pessoas fazem. Depois eu abro para vocês também, se vocês quiserem fazer algumas perguntas. Já são, quem enxerga bem lá, que hora que é? 9h04. Prometo só 5 minutinhos, a gente já termina. Pode haver prece durante a celebração de exéquias? Sim, pode haver preces durante a celebração de exéquias. É opcional, mas você pode levar pedidos prontos ou abrir para as pessoas fazerem pedidos, se o ambiente favorecer. Pode ser rezado o creio? Pode ser rezado o creio também, se você quiser. Podemos pedir para alguém da família falar algo, se manifestar? Se o ambiente favorecer, você pode abrir a palavra, pedir que alguém da família fale tranquilamente, mas veja primeiro se é favorável. O mestre pode abençoar a água para ser aspergida? Pode. Se você quiser levar a água que o padre abençoa, pode. Se você quiser você mesmo fazer a bênção da água, você pode fazer. Lembre-se, você é mestre, você lida com a Eucaristia, suas mãos são consagradas de certa forma para você distribuir a Eucaristia, então você pode fazer a bênção da água também. Então, se você quiser levar uma que o padre abençoa, pode. Se você quiser abençoar e levar, também pode você mesmo. A aspersão é feita no féretro, no defunto ou em todos os participantes? É melhor fazer só no caixão. Devo ler as leituras direto da Bíblia ou do ritual? Você que escolhe, mas se no ritual já tem as leituras, faça diretamente do ritual, não precisa você levar a Bíblia. Tenho que justificar por que o padre não está? Não precisa. Se você se apresentou e está lá como representante da igreja, não precisa estar justificando. Exceto se alguém perguntar em particular, por que o padre não veio? Aí você dá as justificativas convincentes para a pessoa. Porque tem gente que vai perguntar isso também. A maioria não vai perguntar. Mas se perguntar, você diga que você está ali em nome da paróquia e do padre. O ritual muda de acordo com o local e o ambiente? Sim, o ritual pode mudar de acordo com o local e o ambiente. Eu posso distribuir a comunhão durante a celebração de exéquias? Tem gente que pergunta isso. Claro que não.
Celebração de Ezequias não tem distribuição de comunhão, por favor, não vá levar comunhão para distribuir para os participantes quando vocês forem fazer Ezequias. Devo ir com a veste de Messe? Sim, você pode ir com a veste de Messe ou uma apropriada. Podemos bater palma, tocar instrumentos e cantar em celebração de Ezequias? Depende da cultura, depende se a pessoa pediu, você vai ver o ambiente. Se for favorável, a maioria não é, mas se for, você pode fazer isso também, se o ambiente pedir. Devo acompanhar até o local do sepultamento? Também é opcional. Se é um amigo seu, alguém da família, alguém da comunidade que você conhece, você quer acompanhar até lá, ótimo. Mas se é uma pessoa estranha que você não conhece, não tem necessidade de você acompanhar até o local do sepultamento. Aqui, algumas questões já para a gente encerrar, e eu vou abrir a palavra para vocês. Que outros procedimentos você gostaria de saber? Talvez você tenha uma dúvida para perguntar. Você já presenciou algum procedimento, comportamento inadequado numa celebração de Ezequias? Se você quiser partilhar também pode. Você gostaria de dar alguma sugestão em relação à postura ou comportamento durante a celebração de Ezequias? Se quiser também, a palavra está aberta. E se você tiver ainda alguma dúvida e gostaria de fazê-la, de vê-la esclarecida, pode fazer nesse momento. Enquanto vocês fazem as perguntas, eu vou deixar ali aquela tela com as sugestões de subsídios voltados para a celebração de Ezequias. Se alguém quiser tê-los, ajuda bastante também na formação, na preparação.